5. Perdão. Estou muito preocupado com o ser evangélico hoje, porque estamos devendo muito. Eu pensei que era só aqui na igreja, nossa igreja aqui. Mas eu fui pregar na quinta-feira passada na igreja do pastor João, lá em Santos. E lhe dei também esse mesmo aviso. Irmãos, no próximo domingo, hoje, tem culto de missões, que a maioria não vem para a igreja. E eu fico perguntando, por que no dia da ceia, esse lugar está chapado de gente? Tem que procurar mais cadeiras. No dia de missões, as pessoas estão em casa. Que evangelho é esse? Que Deus é esse que você acredita? Que no dia da ceia, você toma ceia, uma bênção, e esse Deus não é missionário. Eu não acredito num Deus que não seja missionário. O Deus que criou o céu e a terra é um Deus missionário. É um Deus que enviou o seu Filho para vir aqui na terra, fazer missões. Jesus, ele veio aqui na terra para fazer missões. Ele vem pregar, ou vem entregar a sua vida por mim e por vocês. Eu não acredito num Deus que não seja missionário. O Deus da Bíblia que não seja missionário. A gente precisa tentar rever o nosso evangelho. Não somente aqui na igreja, mas de uma forma geral, cristão, um dia de missões, não vou no culto. Por quê? Compromete. Por quê? Não vou falar sobre bênção, sobre milagre, sobre casamento. Não vou falar sobre namoro e missões. Dói, compromete, implica em renúncia, implica em morrer, implica em carregar a sua cruz. E quem quer isso? Não, ninguém quer. Esse não é o evangelho que eu acredito. Esse não é o tipo de evangelho que eu acredito. Porque o evangelho do nosso Senhor Jesus, do meu Senhor Jesus, é missionária, Ele está aqui toda hora. O que ele quiser falar, ele faz. Ele fala. O que ele quiser fazer, ele faz. Então a gente precisa, principalmente muitos crentes, aqui, até líderes, diáconos, precisamos mudar a nossa mentalidade. Não é de Deus. No culto de missões, a pessoa não quer saber de vir na igreja. Você pode ver, no próximo domingo agora, que vai lotado. Por quê? É complicado, não dá para entender isso. Mas vamos ler aqui Gênesis capítulo 15, versículo 5. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Levantando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua. Quando o Senhor te chamou para viver o propósito dele, coisa que a gente foge muitas vezes, ou quando ele te chamou para viver o chamado dele, inconscientemente, nós nos acovardamos e muito. Irmão, todos nós, você tem chamado de Deus. Não existe um cristão que não tenha chamado de Deus. Não é só o pastor Nzuzi, o pastor Ari, a pastora Lili, a irmã Silene. Não é só alguns diáconos aqui que vêm aqui, que tenha... Não, todos nós. Você que está aqui e está em casa, tem chamado de Deus. Você foi chamado pelo Senhor. Um dia eu estava aqui, sentado na cadeira, só ouvindo pastores e pastores, missionários pregando. Eu não sabia que tipo de chamado que eu tinha, frequentando a igreja. Até que um dia estava aqui, que nem aqui nessa cadeira aqui, que o irmão Tito junto com o irmão Estão, ele estava aqui. Um pastor brasileiro foi pregar lá na Angola, na minha igreja, e ele pregou uma bela mensagem. Depois que fez apelo, atrás das cadeiras não tinha ninguém. Eu senti algum empurrão.
E pensei que alguém brincou comigo. Eu olhei para trás. Que cara que está brincando comigo? Não tinha ninguém. Na segunda fileira não tinha ninguém. Na terceira fileira não tinha ninguém. Na quarta fileira, como que era culto da semana, então, todo crente não vai no culto da semana. Só no domingo. E falei, que irmão, que brincadeira de irmão gosto esse. Olhei para trás, olhei para a direita, para a esquerda. Eu falei, não tem ninguém, mas o que houve? Então, o pastor falou, então pode vir aqui na frente. Fui eu e um diácono da igreja. Naquela noite para cá, coisa que eu fugia, não queria ser pastor, não queria servir a Deus, porque vinha meu pastor sofrer, e muito, muito. E falei, se é essa vida para ser pastor, eu estou fora. Mas no meu caso, na minha história, experiência que eu tenho, sempre Deus me chama em lugar que eu não quero ir. Sempre Deus me chama em lugar que eu não quero ir. Aquilo que eu não quero fazer, Deus fala, tem que fazer. E eu faço por obediência. Tem que fazer. Você tem o chamado de Deus. Você crê nisso? Mesmo não crendo, tem chamado. Crendo ou não crendo, mas tem chamado. Você tem que se virar para resolver o seu chamado diante de Deus. Então, no meu chamado, no seu chamado diante do Senhor, porque Deus te chamou para um propósito. Infelizmente, quando nós fomos chamados, sempre existe aquele receio, um sentimento de acovardamento, queda de braço que a gente quer fazer com o Senhor, e sabemos que qual é o resultado dessa queda de braço? Quem vai ganhar? O Senhor me chamou, vamos ver quem vai ganhar nessa quebra de braço, e nós dois com o Senhor. Será que ele te obedece ou não te obedece? No começo, Abraão era assim. No começo. Vocês conhecem a história. A referência lá de Atos, não vou ler tudo aí, só por causa do nosso tempo, mas a referência de Atos capítulo 7, versículo 2 a 5, conta a história do início de Abraão, do começo do seu chamado. Abraão foi chamado da sua terra. Abraão era feiticeiro. Abraão era tipo um idólatra, que ele praticava idolatria. Podemos contextualizar hoje, com todo respeito, a gente falaria, bom, ele era macumbeiro, não conhecia o Deus de Israel. E aí Deus chamou ele. Ele falou que sim, Senhor, eu vou. Só que ele não foi. Parece que tentar enganar a Deus. Imagina até mais ou menos aqui. Deus chamou você para ir para São Paulo. E aí Abraão parou aqui em Cubatão. É isso que ele fez. Ele deu uma volta, ele continua morando na mesma cidade. Deus olhou para ele. Eu costumo usar essa expressão muito duro. Deus mata o pai de Abraão. Logo que o pai de Abraão morre, pela segunda vez, Abraão foi embora. Aliás, obedece. Deus chamou ele obedece. Ele foi embora. Existem algumas situações que, se for preciso Deus tirar, vai ter que tirar da sua família, ou vai tirar de você, para você atender o chamado de Deus. Por quê? Porque o chamado que Deus tem por mim e por você é maior do que a sua vida. O chamado de Deus para mim e para você é maior e mais importante do que a sua família, do que os seus ganhos, do que a sua própria vida. E tudo que você tem, o chamado de Deus está acima de tudo. Vê na Bíblia os personagens que foram chamados. Qual é o preço que eles pagaram? Abraão, ele chega lá na terra de Canaã. Perdão. Ele chega lá na terra de... Deixa eu ver aqui. Isso. Chega no Ur dos Caldeus. Quando ele chega lá, pela segunda vez Deus aparece para ele. E Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que te mostrarei. Abraão, ele arruma as coisas, junto com seu sobrinho Ló, eles começaram a marchar.
Eles começaram a ir. Aonde ele estava indo? É só para cumprir o propósito de Deus. Aonde que ele estava indo? Estava em obediência para cumprir o propósito de Deus. Indo para onde? Ninguém sabia. Não havia mapa naquela época, não havia Waze para que Abraão pudesse colocar. Waze está aqui, nos dirige, nos guia. Apenas eles obedeceram, ou ele obedeceu, a ordem, o propósito de Deus. Sai da sua terra, sai da sua parentela, para a terra que te mostrarei. Abraão, como obediente que ele foi, ele começou a andar. Para onde? Sem destino. Andando de deserto em deserto, de cidade em cidade. E uma das coisas que nos chama a atenção quando Abraão, ele andava de cidade em cidade, duas coisas que ele fazia, que nos chama muita atenção. Abraão, ele construía tendas e também construía altar para adoração. Ele construía altar para adoração a Deus e também construía tenda para ele. No tempo de Abraão, as tendas eram para ele. Depois a história mudou. Quando Moisés, ele foi levantado, ele começou a usar as tendas para que a tenda seja a manifestação da glória de Deus. Até esperar construir a Arca da Aliança, a adoração era na tenda. Mas no caso, no contexto de Abraão, quando ele recebeu o chamado, a tenda era para ele. Ele construiu uma tenda, depois construiu também o altar para Deus. E eu continuo caminhando. A princípio, não havia nada de errado em fazer a tenda para si e para a sua família. Não tinha nada de errado. Todos nós temos chamado. Meu querido, você tem chamado. Mesmo não vou poder pregar aqui onde que estou, mas você tem chamado para ser testemunho na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, para viver o propósito de Deus na sua vida. Você tem chamado para isso. Não é só o pastor, não é só o missionário que está na Bahia, que está em Valença, que está em outro lugar. Não são aqueles que a gente vê aqui no vídeo, mas você tem também chamado missionário. Você tem chamado para cumprir, viver o propósito de Deus, viver para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Agora, a tenda não era o propósito de Deus para o chamado de Abraão. Repita comigo, a tenda não era o propósito, não era o sonho de Deus para o chamado de Abraão. Não era o sonho de Abraão. Não era o propósito de Deus. Para Abraão, aquilo era atalho. Porque o chamado de Abraão era para ir para a terra que Deus já havia prometido para ele. Aí ele fazia uma tenda, ele fica lá, guardado. Ficou se escondendo lá. Não queria mais nada com nada. De vez em quando fazia adoração, o altar que ele construiu. Mas a vida dele escondido dentro de uma tenda. Qual é o propósito? Qual é o nosso problemas hoje? Junto com o nosso chamado, com o meu chamado. Querer fazer queda de braços com Deus. Irmão, se eu perguntar para você, se você tem chamado, você falar que às vezes tem. Agora, você está brigando com Deus, fazendo queda de braços com Deus? Você fala que não, pastor. Isso aí, engano, não tem nada a ver, pastor. Esse demônio não tem nada a ver. Mas não é o que você está falando, o que está pensando. No geral, todos nós queremos dar braço de ferro com Deus. No geral. Nós temos dificuldade de obedecer a Deus. Temos muita dificuldade de obedecer a Deus. Às vezes eu estou pregando aqui, você está pensando que não, o pastor que está pregando, que está me chamando, que está falando isso aqui, esse homem. Eu estou falando aqui em nome de Deus, de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que me chamou, o Deus da Bíblia, é Ele que está falando com você, com cada um de nós aqui nessa noite.
Não fique interpretando a mensagem pensando que não, é o pastor que está falando. É Deus, é pelo Espírito Santo de Deus. Ele está liberando essa palavra para você. Ele está revelando essa palavra para a sua vida. Exclusivamente. Você tem que viver o chamado de Deus e para de querer fazer queda de braço com o Senhor. Obedeça. Obedeça. Por quê? Porque junto com o nosso chamado, o que acontece? Construímos tendas, achando que a tenda que construí é o propósito de Deus. A sua tenda não é propósito de Deus. É atalho. Diante do seu caminho, diante da sua caminhada. No seu caminho, a tenda que você construiu é simplesmente atalho. Não é o propósito de Deus ainda. Mas, pastor, qual é a tenda? Ou melhor, antes de falar sobre a tenda, o que eu quero deixar aqui para todos nós? Que não troque o propósito de Deus com a sua tenda. Repita comigo, não posso trocar o propósito de Deus na minha vida com a minha tenda. Tenda não é a meta de vida. Não é. A sua tenda não é a meta de vida. A sua tenda, o que é tenda, pastor? A tenda é tudo aquilo que limita a sua visão do propósito de Deus. Tudo aquilo que limita a sua visão. A sua tenda é aquilo que você foca. Não, eu tenho chamado, eu tenho vontade, eu tenho talento de consertar tablets. Amém, não tem nada a ver, nada de mal para consertar tablet. E aí você começa a consertar tablet, a sua cabeça, seus olhos, os seus ouvidos só ficam no tablet. Você não consegue mais olhar para quem está à esquerda, à direita, à frente de você, não consegue levantar os olhos. É só com seus olhos fixados no seu propósito, ou melhor dizer, ou na sua tenda. A tenda também é aquilo que deixa você confortável, um lugar confortável. Aquilo que te dá, aparentemente, uma aparente segurança humana. Eu comprei minha casa, comprei meu carro, estou tão bem, meu sofá, um lugar que eu gosto de entrar na minha casa, quando chega em casa, principalmente quando estou cansado, é meu quarto. Durmo naquela cama, que maravilha, ligo o ar-condicionado, eu viajo. Fico viajando, que delícia dormir. É lugar de conforto, a minha tenda, ou a sua tenda. Lugar que você preparou confortavelmente, então esse aqui vai ser a minha tenda. O que é tenda? A sua tenda é o seu emprego. A sua tenda é as suas economias. A sua tenda, a tenda de muita gente, e a casa que mora. Não, a minha casa tem tudo. Tem televisão de 100 polegadas, tem freezer, tem ar-condicionado, tem sofá da Nike, tem tudo que se precisa. E você fica pensando com tudo isso. Não, esse é o único propósito que Deus tem na minha vida. Não é o propósito de Deus. Essa é a tenda que você construiu. A tenda não tem nada a ver com o propósito de Deus. É atalho. É atalho. A tenda não é a vida que Deus te deu. Não é essa. A tenda não é a estrutura que você criou para si mesmo, junto com a sua família. Então, daqui para frente, eu não estou empregado, sempre tenho dinheiro, tenho salário garantido, tem aposentadoria garantida, tem plano de saúde. Aí você fala, esse é o propósito de Deus. Não é o propósito de Deus. Esqueça isso. É atalho. É uma tenda que você construiu para você mesmo. A minha tenda, a sua tenda, é o seu emprego, suas economias. A minha tenda, a sua tenda, é a sua família. Tem uma bela família, com estrutura. O meu projeto de vida, onde criei uma estrutura humana, impecável. Essa é a minha tenda, que me dá segurança. A minha tenda, para muitos, é o namoro. É suas amizades. Me permita, irmãos, eu fiquei frustrado, constrangido.
Acho que foram 2 ou 3 meninos que a gente começou aqui, oramos para começar a namorar. O menino estava tão bem, atuando na mídia, no célula, nos jovens, começou a namorar, apagou. Tenda. Nada contra o namoro. Nada contra você namorar ou casar. Pelo contrário, eu quero me alegrar nesse ano fazendo casamentos. Faz muito tempo que não faço casamento aqui. Mas o menino, a menina estava aqui na igreja, envolvido com célula, envolvido com evangelismo, envolvido com um monte de coisa. Começou a arrumar um cruz. É cruz que chama? Cadê Vitória, Michel? É cruz. Crush. Croche. É isso que o Michel fala. Arrumou croche. Apaga. Arrumou croche. Apaga. Não quero mais saber da igreja, não quero mais saber de missões, não quero mais saber de estudar, não quero mais saber de trabalhar aqui na igreja, não quer. Agora só croche. Se apagou por quê? Está na tenda. Essa aqui é a tenda que a pessoa entrou. A sua tenda é lugar de fuga. A sua tenda é lugar de esconderijo. É um lugar oprimente, que oprime. Você está vivendo uma vida oprimida. Você não vê sol. Não há mais alegria na sua vida, nem no seu casamento. Só vive tristeza atrás de tristeza. O que é isso? É você estar escondido debaixo de uma tenda. E nessa noite Deus está te chamando, sai fora da tenda. Nessa noite Deus vai tirar muita gente da tenda. A sua tenda pode ser paralisante, porque paralisa a tenda. Você não consegue mais avançar para nada. Está numa tenda, sentado. Olha para frente, não, está parado, não posso ir para frente, porque a tenda não anda. Você está escondido lá. A sua tenda, a nossa tenda, muitas vezes, não avança. Está no limite. Uma tenda que limita a sua visão do propósito do seu futuro. Para você não ter mais futuro. A vida acabou porque está parado dentro de uma tenda. Tenda também é lugar de medo e pavor. Lugar de vergonha, esconderijo. Esse é tenda. Tenda é um lugar de insatisfação, de murmurações. Onde que está a minha vida? Nada mais me satisfaz na igreja. Nada mais satisfaz o meu casamento e minha família. A tenda é lugar de acomodação, zona de conforto. A tenda também é uma panelinha que eu vivo falando aqui na igreja. Eu ando aqui com o irmão, só nós 3. Essa amizade para mim virou uma tenda, porque não tem uma novidade. Porque não tem mais algo para acrescentar. Só nós 3. Daqui a pouco começa a chamar a gente de trio sertanejo. São o que é isso? São panelinhas. Irmãos, se as suas amizades, o seu relacionamento, você tem grupo de amigos, onde que os novos não podem entrar, sai dessa. Isso é uma tenda que não vai te dar futuro. Isso é uma tenda que limita a visão do propósito de Deus para a sua vida. A vida em tenda vicia, porque é uma rotina cansativa. E é a mesma coisa. A vida de tenda vicia muito mais do que droga, cocaína, muito mais do que maconha. E muita gente que está viciada em tenda. Muita gente. Nesse ano eu fiquei muito triste, como falei. Estávamos na reunião lá em São Vicente. O pastor Roberto, que é coordenador de missões, ele falou para mim: pastor, esse ano você não vai dar aula na CTMP? Eu falei: quando já entrou aluno? Já? Eu falei: pastor, já entraram, agora em janeiro. Eu perguntei: quantos alunos que tem? Quase chorei na hora. 3 alunos. 3. Quase chorei, sinceramente. Ministério desse tamanho.
mais de 100 igrejas. 3 alunos só. Não concordo, não aceito. Que tristeza que pegou meu coração. Por que isso fica muito triste? Porque desde que começou o CTMP que dou aula, só agora que o CTMP, aliás, que agora na pandemia que eu parei. Acho que foi depois, antes da pandemia, perdão. A gente investiu tanto em jovens, adolescentes. Até na sexta-feira, semana passada, o irmão que está lá como líder do centro de treinamento, esqueci o nome dele, ele falou para mim: pastor, eu faço questão para que o pastor viesse aqui dar aula para a gente, porque você deu aula para mim que mexeu muito comigo, mexeu muito com a minha formatura. Hoje sou formado por causa das suas aulas. Perguntei para ele: quantos alunos que tem lá? 3. Nós aqui não conseguimos mandar nenhum. Por quê? Porque os nossos adolescentes, os nossos jovens, porque muita gente aqui está em tendas. E o que pude entender é isso. Mas em nome de Jesus, eu oro para que Deus invada as nossas tendas, se sairmos da tenda. De jeito que está, não pode continuar. Oro a Deus para que Deus mude a nossa história. Não concordo, porque igreja desse tamanho não consegue mandar para missões ou para a CTMP nem uma formiga. Com todo respeito, não concordo. Me entristeci muito. Nós temos que virar o jogo. Igreja Batista Peninha Vicente Carvalho, temos que virar o jogo. Eu não fui chamado para ter uma igreja fria, uma igreja desobediente, uma igreja gelada. Não. Uma igreja que não evangeliza, que não discipula. Se você não quer fazer nada, meu irmão, a porta de entrada e saída. Lamento. Mas quer dizer, quer ser minha ovelha, tem que ganhar almas, tem que evangelizar, tem que orar, obedecer a palavra. Aqui não tem crente mole. Aqui não é para ser mole. Você vai falar que o pastor está bravo hoje, é teu mesmo. Estou inconformado. Irmão, a história de missões, sempre desde a igreja primitiva, a igreja viveu a história de missões. Um dito cujo lá na Rússia, não quero falar o nome aqui, ele conseguiu levantar adolescentes e jovens para treiná-los, para ir morrer em prol do país deles. Começou a pegar jovens, adolescentes e cada família do país inteiro para treinar esses jovens para ser soldados, para ir se matar na guerra. E as nossas crianças estão aqui, adolescentes e jovens. Os pais não querem largar. Os próprios jovens estão em tendas. O que querem mais saber de namoro? Namoro, crush. Isso é uma fuga que você está fazendo. Você está debaixo de uma tenda. Posso dizer que nós estamos falidos. Isso não é de Deus. A sua tenda tira a sua força de continuar caminhando. Te cansa. A sua tenda coloca você numa posição de querer desistir de tudo. Mas Deus segura na mão de Abraão e levou ele para onde? Para fora. Deus olhou para Abraão dentro da tenda. Não sei o que aconteceu lá com Abraão. Estava tão confortável na sua tenda. Deus falou para ele: sai da tenda, não sai. Sai da tenda, não sai. Sai da tenda, não sai. Deus vai, cata na mão de Abraão, catou ele, sai da tenda.
Hã? Não, pode ficar aí. Pergunta aos senhores para subir. Irmãos, se Deus precisa pegar na sua mão para tirar a tenda, vai fazer isso. Diz a palavra do Senhor que Deus segura na mão de Abraão e levou ele para fora. Levou para onde? E disse para Abraão: Abraão, olha para o céu, porque a tenda não te dá nada. Olha para o céu. A sua descendência será como as estrelas do céu, e assim que será a sua descendência. Sai da tenda. Por que a sua vida está derrotada? Está do jeito que está? Porque está numa tenda e a tenda não te mostra nada. Quando você sai da tenda, Deus está te mostrando que olha o seu futuro, olha a sua vida, olha a promessa que eu tenho para você e para a sua família. Olha o que eu tenho para vocês, são coisas eternas, não coisa aqui de baixo. Olha a sua vida, olha a promessa que eu tenho para você, que a sua descendência será como as estrelas do céu. Abraão olhou para o céu e via aquelas estrelas. Deus dizendo para ele que, Abraão, sai da tenda, porque tem muito mais para te revelar além da sua tenda. Tenho muito mais para te mostrar além da tenda. Mas para isso, você precisa sair da tenda. Se não sair da tenda, não haverá nenhuma novidade na sua vida. Se você não sair da tenda, ou sair da tenda, significa estar disposto a fazer muito mais do que a sua rotina pessoal. Sair da tenda é quebrar a sua rotina para fazer algo que ainda não fez. O que sai da rotina? Que tal o grupo da dança aqui do Unamis começa a dançar aqui fora? Quebra a rotina de dançar só na igreja. Que tal o grupo de shows, como fazia antigamente, vai na praça 14 bis e começa a dançar lá, evangelizar? Que tal o grupo de louvor que quebra a rotina? Só o altar, pega esse instrumento, vai na praça 14 bis, evangeliza, diga para todo aquele povo, assim diz o Senhor: arrependa-te, quebra a rotina. Que tal você no seu emprego começar um grupo de estudo bíblico lá, ou oração? Quebra a rotina. Que tal na sua casa, vai visitando a vizinhança, falando que o vizinho quer orar por você, o vizinho quer orar para a sua vida, ora para a sua vizinhança. Quebra a rotina. Porque essa coisa, vem para a igreja, vai para casa, amanhã vai para o trabalho, mais uma vez, vem para a igreja, vai para o trabalho, vai para casa. Rotina eterna, que não está tirando nenhuma novidade. Quando você quebra a rotina, Deus vai te mostrar as estrelas. Assim que eu quero te abençoar, e é assim que quero abençoar você, Abraão. É assim, enquanto não quebrar a rotina, nunca vai ver nenhuma estrela, nenhuma bênção da parte do Senhor. O que eu tenho para você não está aqui na terra, disse o Senhor para Abraão, mas está onde? No céu. Fala para você, irmão, o que Deus tem para você, o que Deus tem para você está lá no céu, não está aqui na terra. Porque o que está aqui no céu apodrece e enferruja. O que está aqui na terra, apodrece e enferruja. Se o seu coração não está aqui na terra, o que está na terra aqui é passageiro. O que Deus está te mostrando é maior do que aquilo que está aqui na terra. Talvez Abraão ele estava cansado da tenda, desanimado, mas o Senhor segura na sua mão e o levou para fora e disse para ele: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, assim será a sua descendência. Jesus disse em João capítulo 3, versículo 27, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe foi dado do céu. O que tenho para você não está aqui na tenda, diz o Senhor. Não está aqui na terra, diz o Senhor. Não olha mas olha para o céu. É algo duradouro que eu tenho para você. É algo eterno que eu tenho para você. É algo permanente que eu tenho para você. Que não estraga, nem enferruja. O que eu tenho para você.
Sai da sua tenda. Fique em pé. Tenda é lugar de mofo. Se esconder debaixo de uma tenda, tenda é lugar de mofo, cheio de sujeira. Tenda é lugar que não traz novidade na sua vida. Reveja, ou melhor, revê a sua vida nos últimos 3 meses, nos últimos 5 meses. O que acrescentou na sua vida? Nada. Sabe por quê? É tenda. Mas quebra essa rotina para tu ver. Para viver o propósito de Deus na sua vida. Quebra essa rotina e olha para o céu. O que Deus tem para você? Você vai receber milagre da parte do Senhor. Feche os olhos. Deus está chamando a igreja para sair da tenda. Se nessa noite está disposto para sair da tenda, se for preciso que Deus segure na sua mão, te trazer aqui na frente, vai fazer isso. Mas sai da sua tenda, vem aqui na frente. Agora o pastor está fazendo um apelo, mas se for preciso que Deus vai aí na sua cadeira, pegar nas suas mãos para trazer aqui, Ele vai fazer isso. Você quer sair da tenda, então sai do seu lugar, vem aqui. Vem aqui na frente. Eu preciso ver coisas novas na minha vida. Eu preciso ver estrelas com bênção do Senhor na minha vida. A tenda é lugar de umidade, lugar que fede, não tem nenhuma novidade. Toda rotina é viciosa, é muito mais viciosa do que droga, a rotina. Não traz nenhuma novidade nenhuma. Qual é a rotina? Eu acordo, vou trabalhar, volto para casa. Acordo, vou trabalhar, vou para casa. Domingo, vou para cá. Volto para casa. Domingo, volto para cá, vou para casa. Quinta, se tiver vontade, vou no culto, tal. Essa rotina é cansativa. Vicia. A tenda vicia. Mas se você está disponível para fazer diferença, querido, você tem um chamado. Você precisa viver o propósito de Deus na sua vida. Não fique pensando que não, tenho coisa na minha casa, comprei a minha casa, amém, mas não é o propósito de Deus. Isso é apenas atalho. Viver o propósito de Deus e sair fora da tenda. Porque tem muita gente que achou emprego, achou casamento, achou namorada e fala, agora estou vivendo o propósito de Deus. Não é esse propósito de Deus que está vivendo. Não é. Não, porque estava desempregado, agora arrumei emprego. Não é o propósito de Deus arrumar emprego. O propósito de Deus na sua vida é sair da tenda que está te segurando. Eu sei que é complicado isso. É difícil abrir mão das coisas que te vicia, dessa vida que te vicia, que te prende. Temos muita dificuldade de obedecer, muita, de obedecer a Deus. Mas a conta virá. A conta virá. Já que você quer fazer braço de força, não sei como se chama, braço de força com Deus, você queira de braço com Deus, você que vai perder. Não adianta. Não adianta enfrentar a Deus. Não adianta desafiar a Deus. O seu chamado, o chamado de Deus na sua vida, é maior do que a sua casa, é maior do que os seus interesses, é maior do que o seu dinheiro, é maior do que todos os bens e familiares que você tem. Se for preciso para Deus tirar, Ele tira tudo para Ele te mostrar o propósito e viver esse propósito. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, queremos orar. Pastor Ari, unge as pessoas. Unge as pessoas. Unge, se você quiser vir, pode vir.